concorda, né? Todo mundo concorda? Faz com a cabeça. Sim? Ok, tá bom. Então, vamos lá. Estamos gravando. Quem vai na prece? Sou eu, Zé Moreno. Vamos assim, então, nos acalmando, serenando os nossos corações, levando nossos pensamentos de gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo também essa equipe da espiritualidade, os benfeitores espirituais. Rogamos assim a eles que nos auxilia nessa noite, que nos envolva em muita luz e que nós possamos assim ter um entendimento melhor daquilo que for lido e for comentado nessa noite de hoje, desse aprendizado em busca de um bem comum para todos os irmãos na seara de Jesus. E assim, vamos assim também envolvendo com o mentor dessa reunião e que os nossos mentores em particular, que nos ilumine nessa jornada dessa reunião de quarta-feira. E assim fundar, por iniciado, a nossa reunião dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom. Quer que eu comece lendo, Léo? Pode ser. Esse trabalho destina-se aos estudiosos da doutrina espírita, interessados em descobrir a razão das pandemias e o futuro da humanidade, não importando datas estabelecidas pelos adivinhos, devido à impossibilidade de se obter precisão em muitos casos. Vamos lá para as fontes de consulta. As fontes de consulta foram levantadas para facilitar o estudo e o entendimento, não sendo possível precisar o que acontecerá no futuro, como podemos ver nas várias previsões feitas no passado e no presente, relatadas por Camille Flammarion no livro O Fim do Mundo, edição Federação Espírita Brasileira. Médios, sem a devida condição, fizeram as previsões falhas ou falsas, além do que consta no Google. No livro acima, o autor faz uma previsão do futuro, que devemos entender como uma suposição. Entre os espíritas, se falava muito nas transformações que ocorreriam a partir do ano 2000, como se fosse num passe de mágica, bem como no ano 2019, como sendo um ano limite. Ninguém toca mais esse assunto e não sabemos quais as repercussões dessa nossa postura perante os que ouviram e ficaram esperando os resultados. É preciso estar atento a tudo que é falado, pois quando Jesus disse que os tempos eram chegados, os apóstolos imaginaram que veriam as mudanças enquanto estivessem encarnados, o que não ocorreu. Devemos entender que ninguém pode precisar as datas dos acontecimentos, porque tudo pode mudar em função das diretrizes adotadas. Já ouvimos e não sabemos, o autor, não sei se foi Divaldo, que afirmou que para haver um despertamento e evitar que ocorresse nova guerra mundial, surgiu esta pandemia. Alguém chegou a verificar isso? Não, ninguém ficou responsável para ver isso. Você ouviu isso aonde, Léo? Em palestra ou foi em livro? Não, eu ouvi dizer aí, né, que... Não sei se foi num dessas palestras que vem no WhatsApp, viu? Certo. Bom, mas vamos em frente. Alguém postou parece que foi no Federativo, essa mensagem do Divaldo. Eu vi ela aí, não foi no Federativo ou foi no Confies. Foi aí que eu li, que ele passando a mensagem que veio essa em forma de pandemia, uma forma de amenizar mais a dor, mais a situação. Certo. Bom, continuamos? Tá. Eu coloquei aqui a verificar, que seria bom ter a referência desse vídeo, né? Tá. Bom, pandemias de cólera relacionadas pelo professor IPHD da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Portela Câmara. Em 1816, de Bengala, na Índia, contaminou a Europa. Em 1824, atingiu a Ásia. Em 1829, Europa e América. Epidemias atingiram a Europa, Oriente, América e Japão. Terceira pandemia, em 1832, na Inglaterra, França e Alemanha. O cólera ocasionou 6 pandemias entre 1817 e anos seguintes. Terceira pandemia de cólera, de 1846 a 1860.
No Google, encontramos vários esclarecimentos sobre a pandemia, de 1846 a 1860. Bom, as fontes de consultas levantadas a serem analisadas e selecionadas pela equipe, pois algumas estão diretamente ligadas à pandemia, sendo fontes auxiliares. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, segunda parte, item 19, a Lei do Destino, do 5º ao 10º parágrafo. Quer dar uma olhada lá, Léo? Tem que pegar ele aqui. O Toninho ficou de ver. Na tela, eu posso pôr na tela. Ó. Tá. Estão vendo aí o livro? Tá. Sim. É o 5º parágrafo, né? 1, 2, 3, 4. É esse aqui, ó. No começo de sua caminhada, é isso, né? Isso. Eu vou aumentar um pouquinho, porque não é por nada, não, né? Fica melhor de ler, né? Não vou falar que é por. Não é por nada, não. No começo de sua caminhada, em sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e transgride com frequência a lei. Daí as provas, as enfermidades, as servidões materiais, mas ao esclarecer-se, ao aprender a pautar os atos de sua vida segundo a regra universal, expõe-se cada vez menos à adversidade. Nossos pensamentos e nossos atos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente desses mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em um potente gerador para o bem ou para o mal. Assim, o ser classifica-se a si mesmo pela natureza das energias das quais é o centro irradiador. Mas enquanto as forças do bem se multiplicam por si mesmas e crescem incessantemente, as forças do mal destroem-se por seus próprios efeitos, pois estes efeitos retornam à causa, ao centro de emissão, traduzindo-se sempre por consequências dolorosas. Assim como todos os seres, o mal está submetido ao impulso evolutivo, por isso, forçosamente vê crescer sua sensibilidade. As vibrações de seus atos, de seus pensamentos maus, após terem efetuado sua trajetória, voltam mais cedo ou mais tarde em direção a ele, oprimindo-o, constrangendo-o à necessidade de se reformar. Esse fenômeno poderia ser explicado cientificamente pela correlação das forças, por essa espécie de sincronismo vibratório, que reconduz sempre o efeito e a sua causa. Temos uma demonstração disso nesse fato bem conhecido. Em tempo de epidemia, de contágio, as pessoas atingidas são, principalmente, aquelas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas em ação, enquanto os indivíduos dotados de vontade firme e isentos de temor geralmente ficam imunes. Ocorre o mesmo do ponto de vista moral. Bom, podemos parar um minuto aí, Léo? Pode. Olha que interessante. Ele fala isso. Agora, a gente vê, que nem hoje eu vi no jornal, que pessoas que moram em lugares mais assim, como é que se diz assim, com menos recursos, e também, não sei por que os negros têm sido mais afetados, não sei se porque tem a quantidade maior de pobres nessa condição, que são mais afetados. Né? Posso fazer um parágrafo aí, Léo? Isso teria que ser confirmado, né? Tá. Os negros americanos apenas, viu? Porque os da África nem souberam que existe esse problema, viu? Os negros americanos que estão mais suscetíveis, mas os negros da África, raros deles tiveram esse problema. Foi um percentual, assim, baixíssimo. Porque lá eles tomam 2 tipos de medicamentos com muita frequência. Medicamentos associados à malária, medicamentos associados a alguns tipos de vermes, algumas coisas, e descobriram-se recente que esses medicamentos, eles agem e estão agindo de forma, inclusive, preventiva. Olha que interessante. Olha, para se ter uma ideia, na Etiópia, que é um país que todo mundo tem recordações muito fortes de pobreza, de miséria, de tudo quanto é coisa, na Etiópia teve um problema, teve um nível baixíssimo de contaminação, porque mais de 60 milhões de pessoas tomam esses 2 medicamentos, que são medicamentos que acabaram descobrindo que eles são preventivos, inclusive, né? Então, nós temos essas 2 vertentes. Os negros americanos não tomam esse medicamento porque não tem essa necessidade, não tem malária, não tem doenças dessa natureza, então eles não tomam esse medicamento, e eles foram bastante afetados.
Agora, pode ser também por causa dessa revolta com relação ao preconceito, né? Não, mas isso veio depois, né, Léo? Isso veio depois. Não é isso? Não, tudo bem, eu estou falando que agora, né? Ficaram mais suscetíveis, né? Com esse sentimento assim forte de raiva, de ódio, de vingança, né? De rancor, então você fica mais suscetível, né? Certo. Da mesma forma como Kardec fala que quando você tem medo, você fica fragilizado, né? Fica fragilizado. O Leon Denis fala aqui também isso, olha. Enquanto os indivíduos dotados de vontade firme e isentos de temor geralmente ficam imunes. Vamos seguir um pouquinho mais com a leitura, aí você vê onde que eu quer que para a gente voltar lá para o tema. Tá bom? Tá. Ocorre o mesmo do ponto de vista moral, os pensamentos de ódio, de vingança, os desejos de prejudicar, só nos podem atingir e influenciar se encontrarem em nós elementos que vibrem em uníssono com aqueles pensamentos e desejos. Caso nada tenhamos de similar, aquelas forças más deslizam sem nos atingir, voltando àquele que nos projetou, atingindo-o por sua vez no presente ou no futuro, assim que circunstâncias particulares façam entrar na corrente de seu destino. Bom, seguimos mais um pouco ou paramos, Léo? Aí chegou no 10º, não, né? Acho que ainda não. A lei de repercussão dos atos, portanto, algo de mecânico, de aparentemente automático, entretanto, uma vez que ela acarreta duras expiações, reparações dolorosas, espíritos elevados intervêm para pautar-lhe a execução e acelerar a marcha das almas no processo evolutivo. A influência dele se faz sentir, sobretudo, na hora da reencarnação, a fim de guiar estas almas em suas escolhas, determinando as condições e os meios favoráveis à cura de suas doenças morais e ao resgate das faltas anteriores. Sabemos que não há educação completa sem a dor. Adotando esse ponto de vista, devemos evitar ver nas provas e nos males da humanidade a consequência exclusiva dos erros passados. Nem todos os que sofrem são necessariamente culpados em processo de expiação. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso, que escolheram vidas penosas e laboriosas para colher o benefício moral correspondente a toda a pena suportada. No entanto, em tese geral, é do choque com a lei da harmonia, é do conflito do ser inferior que ainda se ignora, que nasce o mal, o sofrimento. É pelo retorno gradual e voluntário do mesmo ser à harmonia que se restabelece o bem, isto é, o equilíbrio moral, em todo pensamento, em toda obra, há ação e reação, e esta é sempre proporcional à intensidade e à ação realizada. Por isso podemos dizer, o ser colhe exatamente o que semeou. Paramos aí, Léo? Vamos mais um pouco? Mais um pouco, vai. E ele colhe mesmo, já que com sua ação continuada modifica sua própria natureza, purifica ou materializa seu envoltório fluídico, o veículo da alma, um instrumento que serve para todas as suas manifestações, e no qual se modela o corpo físico em cada renascimento. Vimos precedentemente... Paramos? Acho que é por aí, né? Paramos aí, né? Então, esse último ficou assim, e ele colhe mesmo, já que com sua ação continuada modifica sua própria natureza, purifica ou materializa seu envoltório fluídico, o veículo da alma, um instrumento que serve para todas as suas manifestações, e no qual se modela o corpo físico em cada renascimento. Muito bem. Algum comentário aí? Nós temos, o que você estava falando, o que o pessoal tem falado é justamente isso, né? Que, na verdade, o problema da contaminação também está um pouco associado à própria pessoa, né? Aqueles sentimentos sombrios, aquela forma sombria de viver, facilita muito a verificação dessas dificuldades, dessas contaminações, né? Então, a pessoa que está com o ânimo para cima, que está confiante, que está destemeroso, ele pode até ter o problema, mas ele tem mais confiança, ele tem mais dificuldade de sentir o que está vivendo, né? O que está acontecendo, o que pode acontecer com ele. Isso aí, beleza? Passamos para o Livro dos Espíritos? Vamos lá. Então, a questão 737 a 741, ficou com a Dulce e a Ariete. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Você vai passar aqui ou eu vou ler aqui? Ué, você que sabe, eu posso achar aqui também. Lê aí. Posso ler? Pode. Então, essa pergunta, a questão que nós localizamos 737 a 741,
do Livro dos Espíritos, está no capítulo 6, no item 5, que fala da lei de destruição, e que são os flagelos destruidores. Nós aqui sabemos que são flagelos, né? Nós não precisamos definir realmente que são flagelos, mas só para a gente ter uma ideia, eu fui no dicionário para me olhar, ver realmente. Então, no dicionário tem várias informações. Então, o que significa flagelo? Tortura moral em que há aflição, angústia. E pode ser também um infortúnio pessoal ou coletivo, calamidade. Por aí a gente já entende o que nós vamos encontrar aqui nos flagelos destruidores. Na realidade, eu li, não me lembro aonde, que quando Kardec ele elaborou essas perguntas, ele também sentia-se indignado, né? Porque que Deus, na sua infinita misericórdia, ele atinge a humanidade com esses flagelos, sendo que até na época que ele havia codificado o Livro dos Espíritos, que foi em 1857, já havia, a humanidade já tinha sofrido vários flagelos, várias calamidades, e ele também quis saber, quando ele fez as perguntas para os espíritos superiores, ele também tinha essa ânsia de saber o motivo, porque Deus, na sua infinita misericórdia, colocaria esses castigos para a humanidade. Aí, lá na pergunta 737, ele fala, né? Ele pergunta, com que fim Deus castiga a humanidade com esses flagelos destruidores? Ao que os espíritos responderam, para fazê-la avançar mais depressa. Olha para ver. Então, isso quer dizer que Deus, ele quer que a humanidade ela se avance mais rápido. Como nós, né, somos lá do passado, como a humanidade ainda ela caminha lentamente, há necessidade dele mandar algum tipo de castigo para que as pessoas, para que a humanidade ela se desperte para a realidade das coisas, para a realidade da vida. E ele continua. Aqui ele dá um puxão de orelha, né? Ele faz a gente viajar lá nas nossas encarnações passadas. Então, a gente vem vindo nessas encarnações e a gente ainda não aprendeu. No que ele fala, não dissemos que a destruição ela é necessária para a regeneração moral dos espíritos? E adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. Então, nós precisamos mesmo dessas reencarnações para nós aprendermos com calamidade ou não, para nós melhorarmos e progredirmos no nosso progresso, né? O progresso do ser. Tá, agora um detalhe. Oi? Tá, um detalhe. Você falou que Deus manda um castigo. Na verdade, Deus não castiga. É como se fosse um castigo, né? Hein? É como se fosse um castigo. Para nós é um castigo. Para nós é um castigo. Mas, na verdade, a gente tem que procurar colocar isso como sendo uma oportunidade de aceleração do progresso. Para mistificar esse negócio da culpa, do pecado, de erro e tudo, porque todo mundo procura fazer o certo dentro do seu modo de ver. E está sempre tropeçando, né? Então, vem essas dificuldades em função da nossa atitude, né? Sim. Ele continua ainda. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelo.
para nós é flagelo, esses sofrimentos que a calamidade, tudo que acontece, as guerras, os infortúnios, as perdas, para nós nós chamamos de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Nós sentimos prejudicados. Por quê? Porque esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizada em alguns anos, o que necessitaria de muitos séculos. Alguém quer fazer alguma... Não? Pode continuar. A gente vê o seguinte, quando o mundo passa por dificuldade, ou quando nós passamos por dificuldade, nós somos obrigados a correr para encontrar a solução. E é onde se tem muitos inventos, muito progresso de forma geral, né? Quando está tudo muito tranquilo, o pessoal se acomoda naquela situação, né? Tá? Sim. Pode ir embora. A 738. Na realidade, quando você disse para nós consultarmos as fontes, na minha ideia, na hora veio esses flagelos, né? Porque Deus não poderia empregar. Aí, Kardec, mais enfático, ele fala o seguinte: mas Deus não poderia empregar melhor, para melhorar a humanidade, outros meios que não os flagelos destruidores? Os Espíritos responderam: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do mal, do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo. Aqui ele mesmo está falando do castigo. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua própria fraqueza. Então, o que eles disseram? Que o homem, nós é que não aproveitamos as oportunidades. Nós desviamos do fim providencial. Agora, se você associar com o que fala o Leon Denis lá da ação e reação, nós podemos, nessa questão do castigo aí, Sim. O homem ele está respondendo com a ação que ele fez, então vem a reação, que é o sofrimento, né? Então, a gente vê muitos lugares aí que o pessoal destrói tudo, depois fica aí com dificuldade de sobrevivência, né? Com certeza. Tá? A 738A, que ele dividiu em 3 questões, a 738. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos, isso é justo? Olha que pergunta interessante. Ele diz: durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que durante alguns dos vossos meses ou dias nada são, apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Aqui ele pede para ver o item 85 do livro dos Espíritos. Você chegou a ver? Deixa eu ver aqui. Cheguei. A pergunta é o seguinte: qual é dos dois o mundo espírita ou o mundo corpóreo que é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele é preexistente e sobrevivente a tudo.
Na realidade, ele fala o seguinte, que nós estamos pensando muito mais no corpo, nós damos valor no corpo, e que, na realidade, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Por mais que passamos por calamidades, por sofrimentos, isso é passageiro. Isso é o corpo que está sofrendo, mas o que nos espera mesmo é a vida futura, é a nossa transformação moral. Esse que é o importante. Se nós soubéssemos aceitar essas calamidades, esses sofrimentos com resignação, e pensando na vida futura, que é a nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito, a gente não sofreria tanto, né? Uhum. E nós estamos mais preocupados com o lado material do que com o lado espiritual. Quer corrigir alguma coisa que eu falei, seu Leonardo? A Rádio até que vai falar um pouquinho, né? Não, mas tem mais aqui. Na verdade, eu peguei o Evangelho. Como a Dulce já estava com essas, eu deixei. Agora, eu estou vendo também que você acrescentou mais algumas perguntas no que você passou hoje. Então, eu vou verificar essas perguntas que você passou hoje e vou passar a semana que vem aqui para a gente, fazer o comentário. Qual pergunta? Conforme for, a gente faz hoje ainda, né? Pode ser também. Pode ser. Do Livro dos Espíritos? Continua mais um pouco, Dulce. Então, nós vamos para 700... Abaixa um pouquinho. Que é isso, Você está lendo o meu aqui? Eu estou. Sabe por que eu estou lendo o seu? Aqui está escuro. Está escuro. Ah, tá bom. Pode ir. Manda ver. Vai, frente. Vai, Dulce. 738B. Mas essas vítimas dos flagelos, apesar disso... Não, peraí. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Elas não são vítimas também desse flagelo? Aqui a gente precisa refletir. Nós estamos na Terra e vem uma calamidade aqui, um vendaval. Eu sou vítima, nós somos vítimas desses vendavais que causou morte, que nós vimos, acabamos de ver aí. Nós somos vítimas? Ele vai responder. Se considerássemos a vida no que ela é, só a vida nossa que corpórea, que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, olha que profundidade. Quer dizer que a vida nossa aqui, e com relação à vida futura, à vida espiritual, o infinito para frente, a vida para frente que nós temos, menos importância lhe daríamos a nossa encarnação aqui na matéria. Essas vítimas terão outra existência, uma larga compensação para seu sofrimento, se soubessem suportá-las sem murmurar. Nós estamos murmurando com essa pandemia? Tem muita gente com medo aí, né? Estamos sim. Está? Muito, muito. A gente só vê murmúrio. As pessoas reclamam muito. E mesmo a gente acaba reclamando, às vezes até sem pensar muito, a gente já está reclamando de alguma coisa. Das consequências a gente acaba reclamando, né? Sim, isso porque a gente conversa, né? Antigamente era muito melhor, né? Porque esqueceu do sofrimento de antigamente, então diz que era melhor. Ou então ele tinha mais vigor para enfrentar as coisas, então ele diz que era melhor. Vai chegando a velhice, vai perdendo o vigor, então acha que está ficando ruim, né? Uhum. Mas e quando nós perdemos a casa, perdemos os nossos móveis, os imóveis? Mas aí você tem que ver o seguinte,
O que nós fizemos no passado para os outros? Nós não fizemos nada, nós somos bonzinhos. Então, se você vê na história o que foi feito, você vê, agora eu vi hoje no Google que o rei lá da Bélgica está pedindo desculpa ao povo do Congo pelo que eles fizeram quando dominaram lá. Mataram, não sei se foi 25 milhões de congoleses. Meu Deus do céu. Entendeu? Quer dizer, então, aí isso vem uma consequência. A gente vê uma vez estava vendo, que nem o Sérgio falou da Etiópia, né, que o pessoal passando aquela situação toda. Então, uma vez eu estava lendo ou eu ouvi numa palestra, que essas pessoas que estavam lá nessa situação eram aqueles alemães que tinham criado essa situação na Primeira e na Segunda Guerra. Então, estavam sofrendo as consequências. Sim. Uhum. Entendeu? Quer dizer, então, são coisas assim que a gente vê. A gente vê mesmo nos livros aqui. Se você esbanja hoje, vai te faltar amanhã. Se você destrói as coisas do outro, amanhã você vai sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências, realmente. E se a gente olhar aquelas cidades na Europa, tudo cercado de muro. Por quê? Porque era uma briga constante aquela turma lá. E a gente estava no meio disso, né? Então, Estávamos, pior que estávamos. Pois é. Numa palestra que a minha irmã ouviu, lá no estado do Rio, a pessoa disse o seguinte: a vinda desses imigrantes para o novo mundo, eles passaram os apertos aqui, porque muitas chegaram a quase passar fome e não tinham direito onde morar nem nada. Então, isso foi uma forma de cortar o vínculo que eles tinham com o país de origem, porque o pensamento deles qual era? Ganhar dinheiro aqui para chegar lá e ir à forra. Entendeu? Quer dizer, então ele chegaria lá com dinheiro, com condição de humilhar aquele que humilhou quando ele estava lá. Só que chegou aqui, tem que lutar para sobreviver e não sei o quê, e no fim começa a perder o contato e tem que lutar pela sobrevivência, vem os filhos, vem netos e tudo, então vai se desligando. Então corta o vínculo, viu? Inclusive tinha muita dificuldade de correspondência. Eles escreviam aqui para lá. Sim. E as cartas eram censuradas antes de ser mandadas para lá. Os de lá escreviam para cá, pensando, escuta, vocês não falam com a gente, não respondem para a gente, também era censurado, então não chegava para eles. Isso foi cortando esse vínculo com eles. Uhum. Entendeu? Quer dizer, então, e se a gente olhar, o que foi feito de destruição aí nesses últimos embates aí não está escrito, viu? Nossa, muito Você mesmo. Vê. Lá, os alemães fizeram aquele cerco lá na Rússia, em Stalingrado, lá em São Petersburgo. Muita gente morreu de fome e de frio. Aí, quando começou a ter o inverso, que os russos começaram a invadir a Alemanha, também estupravam e saqueavam e tudo, e levavam tudo quanto era coisa que podiam levar, levavam embora. Então, é a lei de ação e reação, né? Então, ninguém é vítima nesse negócio. Depois é outra coisa. Pode falar, Léo. Depois a gente fala, eu sou de tal raça, eu não estava envolvido nisso. Nós não sabemos, nessas invasões todas, quem é realmente de que raça, porque naqueles estupros, naqueles cruzamentos que tinham lá, nascia filho de um e do outro e fim de papo, viu? Então o camarada dizia, não, eu sou italiano, eu sou alemão, Você é nada, você é mistura de todo mundo, viu? Mas é assim o negócio. Ai, ai. Então fica o pessoal batendo no peito, não, eu sou de tal raça. Isso é bobagem. Sim, é bobagem mesmo. É verdade. Raça pura. Você viu? Não tinha. Quem é o país? A Alemanha mesmo tinha negócio de raça pura lá. Mas você sabe de onde que é essa base, Léo? Hein? Sabe qual que é a base que eles tinham? A base da raça pura veio da onde? Sabe de onde? Da ciência. Olha só que interessante. A ciência dizia que poderia existir a raça pura pela teoria da evolução do Darwin. Olha que coisa. E eles chegaram a acreditar nisso. Vê se tem cabimento um negócio desse.
Então, é por isso que tem que tomar reserva, porque ciência é estudo. E a ciência, na verdade, é a ciência da negativação. Quer dizer, eles têm que negativar sempre para chegar a uma conclusão. Agora, você imagina um troço desse. O camarada justificar a matança de milhões de pessoas baseado na ciência. Veja só. Na Alemanha. Então, é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque o que acontece é o seguinte, a nossa percepção no nosso trabalho tem que ser uma percepção espiritual. Nós não podemos enveredar por esse outro lado, porque senão, sabe o que acontece? Nós vamos ficar um pouco perdidos, porque eles não sabem nada ainda do que está acontecendo. A ciência não sabe nada ainda. É. Mas vamos em frente, desculpe. Boa noite, Anne. Anne Mary. Ela chegou. Ela chegou, ai. Vai lá, de Docilândia. A Dulce está com o negócio fechado. Abre aí o microfone, Dulcilano. Liga o microfone. E agora? Pronto. Agora. Tá. Então, vamos continuar com o comentário de Kardec. Ainda sobre as vítimas, mas as vítimas desse flagelo, apesar disso, não são vítimas, ele diz o seguinte, quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela. Quando soar a hora da partida, a única diferença é que no primeiro caso, parte um número ao mesmo tempo. Tendo pandemia, vamos morrer por pandemia ou não, flagelo ou calamidade, tsunami, vendaval, nós vamos ter que morrer mesmo. Chegou na hora, tem que ir. A diferença é que ou a gente parte sozinha, ou sozinhos, ou partimos em coletividade, né? É melhor ir em coletividade, né? Ah, é uma festa, né? Eu não. Deve ser muito doloroso, viu? É só alegria, vai todo mundo de mão dada. Olha que... Olha, de mão dada, vai pensando, viu? Vai pensando. Deve ser muito ruim morrer com um acidente aéreo. Não deve ser bom, gente. Não deve ser bom, não. Se a gente tem resgate, se a gente tem que resgatar alguma coisa, então tem pessoas que às vezes já tinham resgatado, isso eu li num livro aí, a pessoa já tinha resgatado, mas ela, para completar o resgate, ela escolheu essa morte violenta. Então, ela morre num acidente. E dependendo da nossa condição, se nós tivermos mérito, nós vamos ser socorridos antes dos outros que não têm mérito. Então, tem pessoas que desencarnam, tem espíritos que desencarnam num acidente e ficam lá em volta do destrói. E outros são socorridos imediatamente, né? Então, isso depende do mérito da pessoa. Ela tinha que passar por aquilo, mas ela não é tão assim, devedora como o outro que fica lá, né? Então, você tem um exemplo do José... Tem um exemplo do José Carlos Patti, que teve um acidente aéreo, não é? E ele não sabia que tinha desencarnado. Ele recebeu ambulância, enfermeiro, maca, foi para um hospital de ortopedia, veja só, no plano espiritual. E aí não sabia que tinha desencarnado. Ele falou, meu Deus do céu, um acidente desse nós não morremos, só estamos meio quebrados aqui, não morremos, pô. Imagina só o avião tudo destroçado e o cara falando isso na psicografia do Chico, olha só que interessante. Então, realmente, a descoberta da morte, ela é uma coisa que é de cada um, como o Léo está falando, né? Tem gente que vai imediatamente descobrir que já não está mais aqui, outros vão demorar muito tempo, vão voltar para casa, vão ficar lá dias e dias e meses e anos dentro de casa, sem saber por que ninguém fala com ele, está todo mundo chateado com ele, sei lá, eu. Então, desencarne coletivo é relativo, porque cada um vai para um setor, né? Então, com respeito aquele avião da TAM que caiu,
que ia de São Paulo para o Rio de Janeiro, que caiu logo em seguida, caiu aqui aí em Congonha. Aí Chico Xavier ficou perplexo com aquela situação, ficou assim pensando, né? Foi o Emmanuel que falou para o Chico. Chico, olha para aquele povo lá, a nível espiritual, vê quem é aquele povo que está ali naquele avião. Foi o Chico, parou, olhou e percebeu que eram uns piratas que estavam naquele avião ali, a maioria era pirata. Era pirata. Que afundava navio, fazia isso, fazia aquilo, por isso que ele morreu naquelas condições. É aquele resgate, né? Muito bem. Ninguém é inocente com um acidente. Não existe isso, né? E você acha que tem... Mas para os olhos espirituais não existe assim, nada de inocente. E você acha que tem inocente nessa pandemia? Tem inocente na pandemia? Não. Ah, você viu que você ainda não foi? Bom, por enquanto, né? Que não me acharam ainda. Eu cortei o cabelo, por isso que não me acharam ainda. Se eu for... Estou procurando um cabeludo e eu tô careca, entendeu? Eu tô sossegado. Se for, eu vou responder a pergunta. Eu vou responder a pergunta. Eu vou... Então, eu estamos nessa onda. Leonardo. Hein? Nós foi em coletividade, eu vou ficar do lado do seu Leonardo. Ai, viu? Bom, posso falar da Gênesis? Pode falar. Peraí, ela tá terminando ainda aí, peraí. Peraí, terminou, Ariete? Não, ela tá aí. A Dulce. Ainda tem a 739 e a... Vamos lá, acelera aí, vai. Vamos focar aqui no negócio. Vamos. A 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Muito bem, segue em frente. Não é para falar? Tá, 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com necessidade mais duras? Ele responde: os flagelos são sempre provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Muito bem, ótimo. Então, posso explicar? Pode explicar. Volta lá, senão eu esqueço. Volta lá na 740. Então, ele fala que os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, que mostra a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus. Então, conduz a felicidade com mais... Espera aí, deixa eu dar uma pensada aqui. Provas morais para o homem? Sim, nós temos como fala, a oportunidade, diante desses flagelos, para nós exercitarmos a inteligência, de procurar melhorar o ambiente, promovendo uma melhoria na região ou na situação. Vamos dizer assim, com a sua inteligência, o homem pode buscar na medicação, né, melhorar a medicação com a finalidade de erradicar as doenças. Né? Então, nós podemos aí fazer esta melhoria, desenvolvendo a caridade, o amor ao próximo. E também a humildade, né? Que muitas vezes, pelo orgulho e pelo egoísmo,
o homem ele procura satisfazer as suas necessidades. No caso, agora que nós estamos vendo, tem muitas pessoas, muitos cientistas, muitos estudiosos querendo encontrar o remédio para este vírus que está assolando a humanidade. Cada um quer colocar a sua ideia ali em questão. Posso continuar? Ou tem alguém que quer falar alguma coisa? Vai em frente, vai. 741 é a última. Tá. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são a consequência da sua própria imprevidência. Quando ele pergunta conjurar os flagelos, está querendo dizer, nós podemos impedir que esses flagelos, essas pandemias, todas essas calamidades possam acontecer? Nós podemos impedir isso? Ele fala que sim, em parte, mas não como nós pensamos, porque muitos flagelos são a consequência da nossa própria imprevidência, como vocês mesmos já disse ali, né? São os nossos atos, é a nossa... Como nós agredimos a natureza, nós estamos agredindo as leis naturais, então, por conta dessa nossa imprevidência que acontece. Então, nós temos a condição de impedir. Ele fala, à medida que ele adquire conhecimento e experiência, pode conjurá-la, quer dizer, preveni-lo, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do mal. Então, comenta aqui o comentário de Kardec. Faz a leitura dele, sim. Entre os flagelos destruidores naturais e... Independente do homem. Sobe um pouquinho. Peraí. Entre os flagelos destruidores naturais independentes do homem, deve ser colocado em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos da arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo, nas condições higiênicas ou meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres. Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas, que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos que a sua inteligência e quando ao cuidado da sua preservação pessoal souber aliar sentimento de uma verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Então, quando estivermos imbuídos do amor ao próximo, do sentimento da caridade, da fraternidade, para que nós possamos ajudar, para que o homem possa fazer o bem em prol da humanidade, e não como um ser egoísta, orgulhoso, que não respeita as leis divinas, que agride a natureza. E aí nós podemos colocar também pessoas que adulteram medicamentos, adulteram fórmulas, simplesmente visando lucro. E que isso, na maioria das vezes, pode até acarretar uma morte.
Eu me lembrei daquela cerveja Belo Horizontina, não sei se vocês se tomaram conhecimento, lá em Minas Gerais, foram várias, eu acho que 4 ou 5 cidades, Viçosa, Belo Horizonte, mais uma, que a cerveja estava contaminada. A água que eles utilizaram para fabricar a cerveja estava contaminada. O que aconteceu? Ocorreram várias mortes. Tudo em prol do lucro, porque, na realidade, esses fabricantes sabiam, eles sabiam que, lógico que eles vão falar que não, mas eles sabiam que eles estavam adulterando a fórmula. Com certeza eles sabiam. E, em consequência, o que acontece? Eles perderam eles não podem mais fabricar essa cerveja, tampouco comercializá-las, porque eles não podem fabricar. Então, o que a gente vê é o seguinte, o homem pode, na medida que ele vai evoluindo moralmente e espiritualmente, ele vai dissipando, nós vamos destruindo os males que ainda existem dentro de nós, de cada um de nós. Quando nós tivermos, se essas pessoas pensassem no bem do próximo, sendo solidários, fraternos, isso não aconteceria. Correto? Tá certo. Bom, certo. Quem vem agora? O Toninho queria falar alguma coisa. Né? Eu queria falar alguma coisa. Não, é a minha parte, né, da Gênesis. Vamos pegar a Gênesis, então? Que horas vai terminar essa reunião? Já são 8h30. O Sérgio tinha falado de terminar hoje, agora. Você está sem microfone, viu? Sérgio, você está sem microfone. Eu? O Sérgio. Diga aí, Sérgio. Eu estou falando sozinho aqui, pô? Tô vendo, viu? Está falando. Então, vamos mais 15 minutos, então, Toninho, você faz a sua parte. Mas aí nós vamos até que hora? Vamos até as 9? Pode ser, então. Vamos mais 15, 20 minutos. Tá bom. Bem, eu vi aí que o artigo, esse artigo que nós estamos falando, ele mudou de rumo, né? Esse assunto... Mudou, está mudando, precisa tomar cuidado. É um artigo da Revista Espírita. A gente começou a reunião para falar sobre o que o Kardec comentou da pandemia do cólera. Mas eu percebi que a gente não terminou de falar esse assunto do cólera e estendemos o assunto para as pandemias de ontem, de hoje e do futuro. Então, acho que assim, a gente deveria de concluindo os módulos para não ficar assim, as coisas jogadas no ar. Outra coisa, eu gosto de leituras, mas se a gente for ler, se for ler o Livro dos Espíritos, se for ler a Gênesis, se for ler o Leon Denis, se for ler todos esses livros, nós vamos precisar certamente de mais tempo de reunião, porque essa reunião não vai ter condição. Bom, com referência à Gênesis, eu começo da seguinte maneira. Eu tenho visto, nessa pandemia aí, muitas gravações de palestras, onde a maioria, quase 80% do que eu ouvi, eles jogam como uma necessidade de Deus para controlar determinadas populações, para desencarne coletivo, essas coisas todas. Através do que a Ariete leu aí no Livro dos Espíritos, nós percebemos que essa corrente de pensamento, depois dessas leituras todas, está completamente banida. Pode até haver alguma pandemia
organizada pela espiritualidade com determinado objetivo. Mas o que falou o Livro dos Espíritos e o que eu estou lendo aqui na Gênesis leva a entender que é consequência da nossa inferioridade. Veja aqui na Gênesis, no capítulo 3, no item 3, onde fala o seguinte, sobre o mal. A gente vê falar que o mal é a ausência do bem. Isso não está errado, mas Kardec explica aqui nesse item de uma forma diferente. Entretanto, ele afirma, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, tanto físicos, ou seja, orgânicos, como os males morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A primeira categoria, a dos males que o homem pode evitar. E a segunda categoria, a dos males que independe da vontade. Entre os primeiros, cumpre os que se incluem os flagelos naturais. Mas se for comprovado mais para frente que esta pandemia é uma mutação genética que acontece em laboratório e que depois se perde o controle, isto não é, de maneira nenhuma, um flagelo natural e muito menos provocado por Deus para eliminar determinada quantidade de pessoas. Então, nós temos aqui um item bastante importante para definir a orientação que esse artigo vai dar, né? Bem, depois, no papel da ciência na Gênese, eu percebo aqui que Kardec define da seguinte maneira, eu não vou ler, eu vou fazer o meu resumo. Esse é o papel da ciência na Gênese. Primeiro, aproximar o mundo material do mundo espiritual. E segundo, estabelecer uma metodologia de estudo. Então, são as duas fontes do papel da ciência na Gênese. Porém, no capítulo 4, Kardec faz uma observação, ao final da página, com referência ao item 8, que começa na página anterior, as leis e as forças, e ele diz o seguinte, em resumo, toda pesquisa da Terra não serve à vida espiritual. Então, vai bem de encontro com o que o Sérgio definiu aí, que é bom que se defina que ciência é humana, né? Não é espiritual. E ele diz aqui na observação, tal também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando, após se houverem despojado do envoltório carnal, contemplam desdobrados às suas vistas os horizontes desses mundos. Compreendem, então, quão ocas eram as teorias com que pretendiam tudo explicar, por meio exclusivamente da matéria. Contudo, esses horizontes ainda lhe ocultam mistérios que só posteriormente se lhes desvendam, à medida que, depurando-se, eles se elevam. Desde, porém, os seus primeiros momentos no outro mundo, vem-se forçado a reconhecer a própria cegueira, o quão longe estava da verdade. Então, esse é o ponto muito importante doutrinário, porque a doutrina tem um tripé, ciência, filosofia e religião, né? Os três juntos é que formam uma opinião, né? Bem segura dos fatos que acontecem na vida espírita, né? Bem, depois, um pouquinho mais para frente, Kardec diz que o seguinte, que a matéria primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos. Bem,
voltando aí a essa pandemia, né? E ao vírus corona. Se tudo pertence ao mesmo fluido cósmico universal, e tudo é uma transformação do fluido cósmico universal, esse fluido cósmico universal ele está à disposição da influência tanto espiritual como da influência dos seres vivos aqui no planeta, né? Então, essa é a tonalidade que dá esses escritos aqui da Gênese, né? Tudo provém do fluido cósmico universal. Então, esse vírus também provém do fluido cósmico universal. Aí vocês me pediram para estudar o capítulo 6. E o capítulo 6, ele faz uma divisão entre o que tem o fluido vital e o que não tem o fluido vital. E essa é uma grande dúvida dos pesquisadores até hoje, inclusive pesquisadores espíritas, né? Nós temos os minerais. Os minerais são formados por átomos, porém, eles não têm o fluido vital. O fluido vital está espargido no fluido cósmico universal. E quando há uma união entre células, essas células captam, então, essa substância que não deixa de ser matéria. É uma matéria diferente, mas é uma matéria, né? Que dá essa energia, essa vitalidade para a célula. E aí, então, essa vitalidade começa nas plantas, porque as plantas são compostas de células, né? E elas fazem essa troca com o universo. E depois vem os animais e os homens que pertencem aos animais. Agora, esse vírus, ele tem fluido vital ou ele não tem fluido vital? Como foi explicado aí agora há pouco, né, que muitos cientistas estão dando o seu pitaco, né, nesse negócio, eles não sabem se o vírus adquire fluido vital ao se juntar com outra célula, ou se não. E aí, então, fica a dúvida. Se ele tem o fluido vital, nós podemos matá-lo no organismo. Se ele não tem o fluido vital, não há como matar, né? Então, essa questão da ciência, vamos matar o vírus, ou então a pessoa que foi curada é porque matou os vírus, né? Então, é uma fórmula errada, é uma maneira errada de ver isso tudo. E isso tudo está na Gênese, nesses capítulos que vocês pediram para mim dar uma olhada, né? Bem... Então, Toninho, oi. Quando o vírus ele tem uma mutação, ele está tendo a mutação animado pelo fluido vital. Como é a pergunta? Então, a gente não sabe. Quando ele tem essa mutação, a gente viu que ele tem o fluido vital nele. Quando ele tem a mutação, ele está entrando em contato com outra parte do fluido vital modificada, né? Mas, veja, nem autocientistas não confirmam isso, porque a gente não sabe, na verdade, né? O que ele é? Ele pertence ao vegetal? Não. Ou ele pertence ao animal? Ou ele está ainda, ou ainda o homem, a ciência não conseguiu definir qual é a classe a que ele pertence. A Bartira quer falar um pouco, porque a Bartira é física e ela entende um pouco dessa parte de biologia. Pode chegar, menino. Cheguei, boa noite. Então, boa noite. Vírus, assim, a ciência atual não sabe nem classificar direito o vírus. O vírus é uma molécula de DNA ou de RNA, que é um tipo, que é da mesma família, mas tem uma função de mensageiro, cobertinho por uma roupinha lá, uma cápsula pode ser lipídio, pode ser gordurinha, pode ser outra coisa, tá? E o que ele faz? Ele não vive sozinho. Sozinho, ele fica dormente em algum lugar. Tá? Ele não é bem, assim,
a única maneira de, a gente fala, destruir o vírus é se ele, como o DNA e o RNA são proteínas grandes, destruir significa desnaturar, desmontar o jeito deles, tá? Isso é difícil, mas, então, eles ficam dormentes por aí. E eles só vivem quando eles conseguem entrar num hospedeiro, numa célula, e lá ele entra lá sorrateiro no mesmo DNA da célula que acolheu, se enfia lá no meio e consegue fazer a sua replicação, tá? Então, por conta disso, há muita dúvida para a ciência oficial de dizer que é uma coisa viva, no sentido de ser um ser independente que pode viver sozinho, não consegue. É diferente de uma bactéria que consegue viver sozinho, sem infeccionar ninguém, tá? Mutações, como é que elas vão acontecer? Justamente com essa troca aí de informação genética. Como o vírus já é, por si mesmo, uma informação genética portátil, a hora em que, ou com o passar dos anos, séculos, na verdade, ele consegue trocar pedacinhos aí, às vezes até por acidente, pedacinhos que entram nele e que não são viáveis, destroem o vírus, ou simplesmente não mudam o vírus na natureza dele. Agora, outros pedacinhos que dão certo causam a tal da mutação. É como o vírus da gripe. Todo ano não é a mesma gripe. É parecida com a do ano passado, mas já não é mais o mesmo, porque o vírus ganhou umas forminhas diferentes, umas coisas diferentes lá na cadeia de proteína que ele é. Bem, então, concluindo aí os nossos estudos, nossos comentários, referente à Gênese, a pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: os flagelos, todos, é Deus que promove? Ou provém do homem mal, da maldade do homem, que ainda é muito latente, e que isso causa alguma consequência? Foi falado aí também sobre dor e sobre sofrimento. Eu ouvi um expositor de Minas Gerais, o Paulo, que é autor de livros e tudo, falar que isso vem de Leon Denis, mas não se consegue comprovar que vem de Leon Denis. Ele diz o seguinte, que a dor no nosso mundo, ela é inevitável, porém, o sofrimento não é. O sofrimento pode acontecer ou pode não acontecer, dependendo da qualidade do espírito. E concluindo, quando a gente fala nos males desse coronavírus, nós estamos falando dos males orgânicos. Não podemos misturar os males do espírito, né? Então, evolução espiritual, reformulação interior, substituir vícios e defeitos por virtudes, e isso são coisas do espírito. Então, quando a gente fala em doenças, a gente tem que falar bem claramente se aquilo que nós estamos falando é com referência ao organismo. Por quê? Corpo não é espírito, corpo fica aqui, espírito sobe, espírito vive pela eternidade. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer uma palestra, de dizer que a doença está envolvendo o homem como um todo. Não. Pode envolver o organismo e não envolver o espírito, como pode envolver o organismo e o espírito, se aí a doença causa uma decepção tal a ponto de causar um desconforto, um desajuste no espírito, e a pessoa, de repente, cai, né? Dá aquela caída que não seria pela vida normal, né? Sucumbe, né? Sucumbe a determinado evento, mas é o espírito. Então, o Sérgio está muito certo em dizer para a gente separar o que é do corpo e o que é do espírito.
Então, era isso que eu tinha para dizer sobre os comentários da Gênese. Valeu, viu? Valeu. Obrigado. Ficou muito bom, Toninho. Viu? Ele vai nos esclarecer sobre o respeito do Rodson, se vai fazer ou se não vai fazer. Então, esse assunto a gente vai finalizar aqui primeiro, depois a gente volta nesse assunto, tá bom? Vamos finalizar, Léo? Tem tempo, porque a federação está fechada até junho, né? Então, até agosto. Até o final de julho. Até agosto, é. Então, vamos fazer o seguinte. O Toninho deu uma boa explanação, ficou muito boa essa passagem dele. Acho que a gente devia aprofundar essa questão aí do Toninho, sabe? Que o Toninho está falando, viu, Toninho? Vê se você consegue aprofundar um pouquinho mais, porque isso é muito esclarecedor. Então, aí continuamos os livros a semana que vem. É para a gente saber o que está falando, né? Para não falar qualquer bobagem por aí afora. Né? Que todo mundo está falando. Até os expositores famosos aí que trabalham na Globo estão falando besteira, mas... Não, está todo mundo falando besteira. Então. Médicos, infectologistas, políticos, governantes, mundiais aí, expositores espíritas. Então, quer dizer, está todo mundo dando pitaco aí, e, na verdade, está tendo assim, pitacos, às vezes, muito errados, né? É isso aí. Vamos continuar, então. Fala, Léo. Interessante se você puder fazer um resumo por escrito, para a gente incluir nesse trabalho que a gente está desenvolvendo. Pelo menos a referência, o capítulo tal, item tal, para a gente poder colocar isso no papel. Para quando for fazer... Eu gostaria que você mudasse um pouquinho a introdução, para você dizer que esse artigo surgiu a partir da origem do artigo na Revista Espírita do Kardec. Uhum. Eu acho que faltou isso no início, porque foi esse artigo do Kardec que originou, né, a gente falar sobre esse assunto. Beleza. Tudo bem. Ô, Léo, vamos fazer uma precezinha para finalizar essa parte, aí a gente continua com a outra parte. Eu desligo a câmera, tá bom? E quem que vai fazer a prece? Olha, eu tô desconfiado que é a Vanessa, viu? Por que não, Vanessa? Outra vez? A outra. A próxima eu faço. A Riete faz, então. Então, vamos lá. Pode ir, Ariete. Vamos agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a espiritualidade maior aqui presente, nos auxiliando, intuindo aqueles a que dizem as palavras que ouvimos esta noite sobre o nosso estudo. Estudo que vai além daquilo que precisamos, mas que devemos refletir, procurarmos aprender mais. É a oportunidade que nós temos em poder nos descobrirmos e, desta forma, podermos assim passar adiante as informações aqui recebidas e as informações que conseguimos colher através de nossas pesquisas, através de nossos trabalhos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e agradecemos a cada um de nós, o nosso mentor espiritual. Nós vamos assim encerrando o nosso estudo da noite, dando graças a Deus a esta bendita oportunidade. Que assim seja. Eu acho interessante que nem a gente está